e as promessas tão preciosas que nos fez. As histórias incontáveis de um amor incomparável. Nós sentimos que esse amor vai mais além. Nosso Deus é fonte sempre a jorrar de bondade e esperança e de paz. Seu olhar de compaixão alivia e traz perdão. Nós pedimos que nos venha confortar. Sua glória encherá este lugar. Sua luz inundará os corações. Seu poder inabalável, seu amor incomparável, sua luz encherá nosso viver. Ensina de louvar o Criador, de lembrar das maravilhas que Ele fez, de rogar por sua glória, pela luz e por vitória. Nós louvamos este Deus que é nosso Rei. Sua glória encherá este lugar. Sua luz inundará os corações. Seu poder inabalável, seu amor incomparável, sua luz encherá nosso viver. Sua glória encherá este lugar. Sua luz inundará os corações. Seu poder inabalável, seu amor incomparável, sua luz encherá nosso viver. Sua luz preencherá nosso já proclamavam a breve volta de Jesus e esperaram tanto tempo pelo brilho de sua luz. A promessa é verdadeira, Jesus Cristo iremos ver. Mas se a noite já está longa, logo vem o amanhecer. Passamos a geração esperança, nós pregamos o Evangelho, a
justiça e da cruz. Breve Jesus voltará, breve Jesus voltará. Nós pregamos esperando o retorno de Jesus. Não cansemos de falar sobre a volta de Jesus, que Ele vem enfim buscar os que comprou com sua cruz. Jesus Cristo é nossa herança, Ele inspira nossa voz, é a razão da esperança e da vida que há em nós, é a razão da esperança e da vida que há em nós. Nós somos a geração esperança. Nós pregamos o Evangelho da justiça e da cruz. Breve Jesus voltará, breve Jesus voltará. Nós pregamos esperando o retorno de Jesus. Nós somos a geração esperança. Nós pregamos o Evangelho da justiça e da cruz. Breve Jesus voltará, breve Jesus voltará. Nós pregamos esperando o retorno de Jesus. Nós pregamos esperando o retorno de Deus nos deu dia da semana para pensarmos no que Ele fez. Preparado, abençoado, santificado, dia de louvor, dia luto, escolhido como verdadeiro memorial para lembrarmos constantemente que o grande Deus é o Criador. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do amor. É dia de esperança, de aliança, entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia. Tempo abençoado, santo dia do Senhor, livres de cuidados dessa vida, nos voltamos para o Salvador, estudamos a palavra, aprendemos mais do seu amor nesse dia tão precioso. Dedicamos tempo pra servir aos que tanto necessitam de atenção e um pouco de amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do amor. É dia de esperança, de aliança, entre o povo e o seu Senhor. É
dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia. Meu abençoado, santo dia do Senhor. De um sábado a outro sábado, adoraremos juntos ao Senhor. Na terra renovada, por toda a eternidade, exaltaremos seu amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do amor. É dia de esperança, de aliança, entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de nação e poesia. Vivo abençoado, vivo tão sagrado, vivo incomparável, santo dia do Senhor. É isso aí, é isso aí. Bom dia para você que já chegou por aqui. Seja muito bem-vindo à nossa live, nosso 18º dia da nossa jornada, A Verdadeira Riqueza, né? Você está aqui conosco na jornada de leitura desse livro, né? Aqui pela manhã. Louvado seja Deus que você tem sido fiel, está participando aqui todas as vezes. Louvado seja Deus. Seja muito bem-vindo. Mais uma madrugada, estando conosco aqui para compartilhar a palavra de Deus e os ensinamentos do Espírito de Profecia, né, da nossa irmã Ellen White, um livro muito top. E hoje é o capítulo 18, capítulo com títulos Pastores e os Negócios, né? Vai ser bênção. Mas, como sempre, já peço a você para deixar o seu like aí, tá bom? Deixa o teu like. Compartilhe o link também com as pessoas que você gosta, com as pessoas que estão aí no seu hall de amizade, para que elas possam também, né, aproveitar os assuntos que estamos estudando aqui para trazer relevância para a vida dela, tá bem? E o like, você deixa o like aí, porque isso traz engajamento, né, relevância para o vídeo, para a live, e outras pessoas podem receber através do algoritmo do YouTube. Então, não deixa de apertar lá o likezinho, tá bom? E faz seu comentário aí. Peço que faça seu pedido de oração, tá bom aí? Compartilhe com os nossos irmãos, que daqui a pouco a gente vai estar orando. Queria deixar só um recado. Hoje, especificamente, eu não vou ler os pedidos de oração, porque esta transmissão ela foi gravada, tá bom? Então, é uma transmissão que ela foi gravada e ela não está, embora para você esteja aparecendo que está ao vivo, mas essa é uma transmissão gravada. Então, por isso eu não vou fazer a leitura dos pedidos de oração. Mas você deixa seu pedido de oração aí, tá bom? Para que a gente vai cantar mais um louvor. Quando eu retornar, nós vamos fazer um momento de oração, tá bom? E, obviamente, esse momento de oração vai alcançar os pedidos de oração que você está fazendo aí agora, tá bom? Deus abençoe sua vida, esteja conosco aqui nessa jornada e que o dia de hoje seja um dia abençoado para você. Então, vamos continuar louvando a Deus enquanto você faz o seu pedido de oração aí, tá bom?
ouve a todo instante, de forma incessante, adore o Criador. Leia a Bíblia cada dia, é luz que ilumina a vida do cristão. Baby, amar é importante, servir ao semelhante faz bem ao coração. Conte as bênçãos recebidas, partilhe as maravilhas que Deus fez por você. E peça poder pra vencer as lutas, poder pra vencer o mal, poder pra viver a vida plena que só Jesus lhe dá, poder pra levar avante a obra de anunciar que Cristo está voltando e ela iremos buscar. Converse com o Eterno, pois Ele está bem perto e quer ouvir você. Toda autoridade de Deus e da verdade um dia o alcançou. Mas que vive por princípios, então cultiva vícios, pois ama o Salvador. Saiba, em todo momento, seu corpo é o dedo, moeda do Senhor, e peça poder pra vencer as lutas, poder pra vencer o mal, poder pra viver a vida plena que só Jesus lhe dá, poder pra levar avante a obra de anunciar que Cristo está voltando e vamos buscar. Cristo está voltando e vamos buscar. É isso aí, Cristo está voltando, em breve virá nos buscar, tá bom? É isso aí, vamos agora fazer um momento de oração, tá bom? Como eu falei antes, não vamos fazer a leitura dos pedidos, porque essa é uma transmissão que está gravada, tá bom? Porque hoje, na quarta-feira, nós estamos indo nesse momento que você está assistindo agora, às 5 horas da manhã, nós estamos saindo para buscar a Isabelle na rodoviária, que ela está chegando da Bahia, vai passar aqui, ficar conosco aqui até sábado, né? Ela vai passar os dias aqui, que hoje é aniversário dela, né? Então, orem para Isabelle aí, né? Para que Deus abençoe o dia dela, que seja um dia abençoado, né? Que seja uma viagem tranquila. Ela já está na estrada e está chegando aí por volta das 5 horas da manhã, tá bom? Então, por isso que eu não vou fazer a leitura agora dos pedidos de oração, mas vamos orar por você, para que Deus alcance seus pedidos também, tá bom? Feche teus olhos e vamos falar com Deus. Querido Senhor, louvado seja o teu nome por tua graça, por tua bondade e teu amor constante conosco. Essa manhã estamos aqui para mais uma jornada de leitura
desse livro, dessa literatura que tem por título A Verdadeira Riqueza. Que o Senhor nos ajude a encontrar essa verdadeira riqueza, que são os tesouros celestiais, para que sejamos ricos da graça do Senhor, ricos da tua bondade, sejamos prósperos em matéria e prósperos principalmente em espírito. Que a tua graça, Senhor, nos contemple a nossa existência, sobretudo a nossa jornada também, porque enquanto estivermos nesta terra, estaremos lutando constantemente contra as hostes inflamadas do inimigo. Mas em breve o Senhor estará nos dando vitória final quando Jesus voltar a esta terra. Abençoe, Senhor, cada pedido que está sendo feito neste momento aqui no chat, para que o Senhor coloque no trono da graça as tuas prioridades em relação a esses pedidos e realiza-os conforme o teu querer e teu efetuar. Também nos ajude a compreender e aceitar os teus planos em nossa vida quando o Senhor não atende uma oração do jeito que nós queremos, que o Senhor não realiza para o nosso bem. Portanto, o Senhor nos dê tranquilidade e sabedoria para entender os teus planos para nós e não só compreendê-los, mas aceitá-los. Que a tua graça, Senhor Deus, seja superabundante. Abençoe todos que estão aqui, chegando agora na live, outros que vão assistir depois que a live terminar. Que teu poder misericordioso nos acompanhe, que o Senhor nos habilite a entrarmos no céu, na cidade santa, que o Senhor purifique nossa vida, transforme nosso ser e nos prepare para o encontro maravilhoso com Jesus, para recebermos de suas mãos a coroa da vida eterna. Abençoe mais uma vez o estudo dessa manhã, que todos os nossos irmãos que estão aqui acompanhando, que eles sejam ricamente abençoados com a leitura e com a instrução de hoje. Mais uma vez te rogamos a tua presença conosco para nos dar a instrução que precisamos para que a nossa vida seja mudada e transformada pelo teu Espírito. Rogamos a tua presença em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, meus irmãos. Louvado seja Deus, né? Porque você está aqui. Deixa eu diminuir essa luz aqui, tá muito forte. Isso, agora melhorou. Que você sinta-se na presença de Deus, né? E que possamos aí ser abençoados pela leitura de hoje, tá bom? Maravilha. Deixa eu compartilhar com vocês a nossa tela aqui, nossa telinha. Pronto, muito bem aqui, nossa tela. Essa não, essa é da música. É aqui, ok, muito bem, aqui já foi. Maravilha. Então, o capítulo de hoje é a verdadeira, ou aliás, é os pastores e os... Deixa eu ver se consigo dar mais um zoomzinho aqui, de nada. Consegui. Então, os pastores e os negócios. O tema de hoje, o capítulo de hoje, ele trata, né, Ellen White faz a separação nesse capítulo entre aqueles que foram chamados por Deus para trabalhar no ministério da pregação e outros que foram chamados para assumir as responsabilidades dos negócios da igreja, tanto dos negócios da igreja quanto dos negócios seculares. Então, ela faz uma separação entre a responsabilidade dos pastores, que é com o ministério da palavra, né, por assim dizer, e com aqueles que são chamados para trabalhar na administração da igreja e tratar dos negócios da igreja, né, da parte comercial, enfim, dos negócios não ligados diretamente com a administração da palavra, né? Então, ela fala claramente que
A igreja deve estimular, promover, encontrar, colocar pessoas com habilidades em negócios para trabalhar nessas áreas da igreja, que lide com, com outros assuntos que não seja especificamente o Ministério da Palavra, porque pastores são chamados e treinados para lidar com essa parte da obra, né? Então, vamos lá, vamos separar aqui algumas situações que diz assim: foram-me dadas, e eu gosto muito quando ela usa essa expressão, porque essa expressão, ela normalmente é uma visão que ela teve, é um sonho, então é muito importante isso, quando ela fala assim: foram-me dadas instruções quanto à importância de nossos pastores se manterem livres das responsabilidades que devem, em grande medida, pesar sobre os empresários. Então, ou seja, assuntos ligados com comércio, assuntos ligados com administração de empresas, ela diz que aí, claramente, que os pastores não devem se envolver com isso. Inclusive, propriamente dito, dentro da obra também. Então, ela mostra, né, ela teve instruções dadas através de uma visão, que os pastores deveriam se abster das responsabilidades que cabem a empresários, administradores, pessoas com habilidades em negócios. Ela diz assim: certa noite em visão, eu estava em uma reunião de vários de nossos irmãos, que têm a responsabilidade da obra. Eles estavam profundamente perplexos com relação às questões financeiras, né? Vou acertar mais aqui. Eles estavam perplexos com relação às questões financeiras e se consultavam acerca da maneira pela qual a obra poderia ser dirigida com mais êxito. Então, ela, na visão, ela estava numa reunião com vários de nossos irmãos que têm a responsabilidade da obra, ou seja, ali lidando com as questões administrativas da obra, irmãos específicos. Eles estavam perplexos com a situação financeira, né, com a questão financeira, e ele se consultava qual seria a melhor maneira para que a obra pudesse ser dirigida com mais êxitos, né? Aí, ela fala aqui, eles discutem, né? Alguns pensavam aqui, deixa eu separar aqui para vocês. Aí, aqui. Alguns pensavam que o número de obreiros deveria ser limitado, conseguindo-se, assim, apesar disso, todos os resultados essenciais. Um dos irmãos que ocupava uma posição de responsabilidade estava expondo seus planos. Aqui, ó, aqui. Declarando o que ele desejava ver executado. Vários outros representaram pontos a considerar. Então ergueu-se alguém de dignidade e autoridade e passou a expor princípios para nossa orientação. Então, ela está numa reunião, os irmãos estão discutindo acerca de como a obra pode ser levada com mais êxito, e isso estava envolvendo assuntos de interesse financeiro, né? Ou seja, o assunto finanças estava na mesa dessa reunião quando um dos irmãos começa a discutir que não deveria se contratar mais obreiros,
Alguns pensavam que o número de obreiros deveria ser limitado, como ela diz aí, né? Peraí, irmão, deixa eu só dar um nozinho aqui no mouse. Pronto, deu certo agora. Um dos irmãos ocupa... Aí, sim, vamos lá. Aí um estava discutindo, não, o número de obreiros precisa ser limitado, né? Mesmo e vamos limitar o número de obreiros, mas o resultado tem que ser o mesmo. Ó, complicado, né? E aí um dos irmãos colocava o seu ponto de vista, declarando que ele desejava que fosse executado, e ficou aquela discussão. Ah, um acha isso, um acha aquilo, acho que melhor investir dessa forma, outro de outro, tal. Cada um apresentou seu ponto. De repente, alguém se levanta com dignidade e autoridade e passa a expor os princípios para a nossa orientação. Então, essa pessoa que se levantou aí por último, ela deu as seguintes instruções. Sua obra, ela diz assim, que a orientação foi essa. Há vários pastores, disse aquele que falava, há vários pastores. Sua obra, ou seja, a orientação dessa pessoa que se levantou, a orientação foi para os pastores. Né? Ela diz assim, sua obra não é o controle de questões financeiras. Não é sábio de sua parte empreendê-la. Deus tem responsabilidade para vocês, mas, se forem dirigir setores de trabalho para os quais não estão aptos, seus esforços para apresentar a palavra serão mal-sucedidos. Isso lhes trará um desânimo que os tornará incapazes para a verdadeira obra que deveriam executar. Uma obra que exige cuidadoso discernimento e juízo equilibrado e desinteressado. Os que são empregados para escrever e pregar a palavra devem assistir a menos reuniões de comissões. Deve confiar muitas questões de menor importância a pessoas de aptidões administrativas, evitando assim manterem-se em contínua tensão que lhes rouba da mente o vigor natural. Ou seja, a instrução que ela recebeu aí é para que os pastores, aliás, ela confirma, né, que os pastores não foram chamados para ter o controle ou para trabalhar no controle financeiro da igreja, trabalhar em coisas relacionadas a questões financeiras. Ou seja, não é sábio empreender nisso. Ou seja, deve-se deixar a obra de finanças da igreja na mão de pessoas que têm habilidades para isso. Né? Na mão de pessoas que têm habilidades para isso. Por quê? Ela diz aí, os que são empregados para escrever e pregar devem assistir menos reuniões de comissões, ou seja, que são as reuniões administrativas, né? Que definem orçamento, valores e tal, no campo administrativo da obra. Né? Ou seja, os pastores foram chamados para pregar a palavra e escrever artigos, escrever livros sobre a mensagem do advento. Então, e desde que as pessoas que têm aptidão administrativa cuidar das finanças da igreja. Né? Então, o pastor precisa concentrar-se na pregação do evangelho. E as demais funções, os demais setores da obra, deixar na mão de pessoas capazes para lidar com esses assuntos administrativos, né? Porque ela disse, se a gente se envolver, se os pastores se envolver nessas questões financeiras da igreja, nessas relações comerciais, nessas questões administrativas, os esforços que ele fará para pregar a palavra será mal sucedido. Isso vai trazer muito desânimo, né? Muito desânimo e senso de incapacidade. Isso vai ser ruim. Ou seja, ela diz assim, né? Isso lhe trará o desânimo que os tornará incapazes para a verdadeira obra que deveriam executar. Que obra a gente deveria executar? Uma obra que exige cuidadoso discernimento
e juízo equilibrado e desinteressado, né? Muito bem. Avançando aqui, diz assim, os, os devidos períodos de sono e repouso e abundância de exercício corporal são essenciais à saúde física, assim como à mental. Roubar da natureza suas horas de repouso e restauração, ao permitir que um homem faça o trabalho de 4 pessoas, ou de 3, ou mesmo de 2, resultará em perda irreparável. Que aqui ela está dizendo aqui, ó. Quando ela fala essa última frase aqui que eu separei, essa que está em amarelo aqui, quer dizer assim, devem confiar muitas questões de menor importância a pessoas de aptidões administrativas, evitando assim manterem-se em contínua atenção, que lhes rouba a mente e o vigor natural. Ela diz que os pastores devem dar muito mais atenção à conservação da saúde física, pois o vigor mental depende grandemente do físico. Então, ou seja, ela está dizendo que um homem não pode assumir a responsabilidade de 4 pessoas. Devem ser colocados esforços para encontrar pessoas com perfis administrativos para cuidar da obra e não sobrecarregar o pastor com essas questões, né? Ou seja, roubar da natureza suas horas de repouso e restauração, ao permitir que um homem faça o trabalho de 4, isso resulta, ou seja, você deixar de repousar e descansar na hora devida para assumir funções que não está dentro do espectro daquilo que você foi chamado para fazer, no caso dos pastores, resulta em perda irreparável. Jamais. E aí eu vou pegar isso aqui que ela está falando de pastores para falar de você que é líder, né? Você que faz parte da igreja, é membro da igreja, e muitas vezes ali na comissão de nomeações, quando a gente está escolhendo os oficiais no final de cada ano, por falta de pessoas, aí uma pessoa só acumula vários cargos. Isso é ruim, porque isso não deveria acontecer. É o que ela diz aí, e principalmente em relação ao pastor, né? Aí aqui tem uma seção, preparo do ramo comercial. Mas assim, os que julgam que as aptidões de alguém para certo cargo o habilitam para ocupar várias outras funções, vão cometer erros ao fazer planos para o avanço da obra. E um desses erros podem colocar sobre uma pessoa as responsabilidades e os encargos que deveriam ser divididos entre várias. Então, não é porque uma pessoa tem aptidão para certo cargo que ela está apta a assumir qualquer outro cargo, né? Tem uma expressão assim, fulano é feito gato, né? Tem uma expressão assim, fulano é feito gato. Aonde jogar ele cai em pé. Ou seja, é uma expressão que revela assim, aonde botar a pessoa para trabalhar, ela vai desenrolar, né? Vai conseguir executar com êxito. Não é bem assim, é isso que ele está dizendo. Não é porque uma pessoa tem uma aptidão para uma determinada função, um cargo específico, que isso habilita ela a assumir várias funções ao mesmo tempo, né? Quem pensa assim vai cometer muitos erros na obra, no avanço da obra, ao colocar uma pessoa para assumir responsabilidade que deveria ser repartida com outras pessoas, né? Aí diz assim, a experiência é de grande valor. O Senhor deseja ver, em contato com sua obra, homens e mulheres inteligentes, aptos para vários cargos de confiança em nossas associações e instituições. Necessitam-se, especialmente, de empresários consagrados que sigam em toda transação comercial os princípios da verdade. Ou seja, no campo administrativo da igreja, né? Pelo menos é assim que eu estou vendo aí esses argumentos dela aí, em muitas funções administrativas deveriam ter pessoas, ainda que fossem pastores, tirados do distrito para assumir funções, mas funções administrativas deveriam ser empresários, pessoas que têm perfil empresarial, que já foram empresários, que empreenderam na vida, elas vão ter mais facilidade para lidar com essas questões comerciais,
questões administrativas, né? Então, ela diz aí, né? O Senhor deseja ver homens e mulheres inteligentes, aptos para vários cargos de confiança nas associações, nas instituições de ensino, de hospitais e centros de saúde e tudo mais. Mas ela diz, necessitam-se especialmente de empresários, de pessoas que têm habilidade com negócios para tratar de questões comerciais e financeiras, inclusive, mas sempre seguindo os princípios da verdade da palavra, né? Os que têm sob sua responsabilidade, ela continua aqui nesse amarelinho. Os que têm sob sua responsabilidade questões de finanças não devem assumir outras responsabilidades. Aqui é pancada, né? As quais sejam incapazes de desempenhar. Tampouco deve a gerência da parte comercial ser entregue a pessoas incompetentes. Os que têm a seu cargo a obra têm errado por vezes, permitindo a indicação de pessoas destituídas de tato e habilidade para administrar importantes participações financeiras. Então, aqui é o seguinte, ela está dizendo aqui que quem assume a responsabilidade de lidar com as finanças, tanto na igreja como fora, não deve assumir outras responsabilidades que elas não foram chamadas para fazer, o que elas são incapazes de fazer, são incapazes de desempenhar naquele momento, né? Aí, assim, tanto as pessoas que trabalham com finanças, pessoas que têm habilidade administrativa, elas não devem assumir outras funções, segurar apenas nessas, porque demanda muita energia. Pessoas incompetentes também não deveriam ir para a área comercial. Ou seja, é como se fosse assim, um não deveria entrar na seara do outro, né? E o que acontece? Ela constata aí que muitas vezes pessoas que estão no setor administrativo da igreja contratam pessoas incapazes, inabilitadas para administrar grandes recursos financeiros que a igreja recebe. Então, é importante isso. Eu sei que hoje o capítulo de hoje está muito ligado ao setor administrativo da igreja, mas aplique isso para a sua igreja local, aplique isso para a sua realidade na igreja local, óbvio. Por exemplo, o tesoureiro da igreja que cuida das finanças ali, que administra as finanças, ele não deveria ser colocado em outras funções, somente nessa. Mas também, fazendo essa aplicação para a igreja local, nós não deveríamos nomear para a tesouraria pessoas que não têm nenhuma habilidade com finanças. Você entendeu? A pessoa precisa ter uma qualificação mínima para lidar com questões administrativas, sobretudo aí, falando do cargo de finanças, né? O tesoureiro, nós não deveríamos nomear tesoureiros que nunca tiveram experiência em trabalhar, em administrar recursos financeiros numa empresa, num banco e tudo mais. Claro que isso não é uma obrigação. Só vou nomear para a tesouraria da igreja local um contador, um administrador de empresa, um bancário. Não, não é isso. Mas, obviamente, que se tem essas pessoas na igreja, na sua igreja, tem essas pessoas com habilidade de administrar recursos financeiros, que elas tenham uma preferência nas indicações, né? Mas, obviamente, acima dessas habilidades, que elas sejam consagradas, né? Obviamente. Tem até aqui uma parte que ela diz, né? Não sei se é antes ou se é depois. Ela fala sobre... fala sobre consagração. Vamos lá, vamos avançar. Aí ela diz assim, ó, pessoas promissoras no ramo comercial devem desenvolver e aperfeiçoar seus talentos mediante estudo e prática. Precisam ser estimuladas a colocar-se em um lugar em que, como alunos, possam adquirir rapidamente o conhecimento dos princípios corretos e dos métodos comerciais. Nenhum administrador atualmente ligado à causa deve deixar de ampliar sua experiência. Se há, em algum ramo do trabalho, pessoas que devam
aproveitar suas oportunidades para tornar-se sábios e eficientes, essas são as que estão empregando sua capacidade na obra de estabelecer o reino de Deus em nosso mundo. Ou seja, se há uma oportunidade de a gente adquirir mais conhecimento, né, e mais sabedoria, ela diz que as pessoas que devem aceitar, receber, pegar essas oportunidades são as pessoas que estão trabalhando para a obra de Deus. Ou seja, se há em algum ramo de trabalho pessoas que devam aproveitar as oportunidades de se tornar-se sábias e eficientes, essas são as que estão empregando sua capacidade na obra de estabelecer o reino de Deus no nosso mundo. Ou seja, ela está falando que se tem um grupo de pessoas que deve buscar conhecimento e buscar conhecimento para que elas se tornem mais sábias e mais eficientes, são aquelas que trabalham para a obra. Ou seja, nenhum administrador atualmente ligado à causa, ou seja, ligado à obra, um administrador como um presidente, um tesoureiro, um secretário, né, os departamentais, enfim, pessoas em setores administrativos ligadas à obra de Deus nunca deveriam deixar de ampliar sua experiência, ou seja, continuar adquirindo conhecimento, se aperfeiçoando para servir melhor, né? Então, o outro detalhe desse parágrafo que estamos lendo agora é que, assim, pessoas que são promissoras no ramo comercial, elas deveriam ser estimuladas, né, a aperfeiçoar os seus talentos nessa área comercial, né, e, obviamente, ser convidadas, né, ser convidadas para cooperar na igreja nesse ramo das finanças e dos negócios da igreja, né? Então, tem lá um grande empresário, um cara habilidoso com finanças e tudo mais, para ele participar da equipe, né, que lida com a administração da igreja, né? Ainda que ele não assuma uma função, né, um cargo oficial da igreja, mas que ele que ele poderia ser convidado a participar da equipe. Por exemplo, a igreja nomeou um tesoureiro que é ali ainda muito limitado, né, no seu conhecimento de trabalhar com as finanças, entrada de remessa, saída, né, controle de notas, enfim, mas mas aí ele pode formar uma equipe e dessa equipe tem um cara habilidoso com experiência no ramo comercial e pode ajudar o tesoureiro a trabalhar e ajustar ali o seu ministério, né, das suas atividades, né? Então, essas pessoas que são bem-sucedidas no mundo comercial, irmãos de igreja, óbvio, né? Que eles já são bem-sucedidos na função dele social, na sua empresa, administrar bem sua empresa, então eles deveriam, né, desenvolver e aperfeiçoar ainda mais esses talentos e, obviamente, ser conduzidos, né, para ser convidado a compartilhar suas experiências administrativas do seu negócio, da sua vida secular, com a igreja para ir fazer a obra avançar de alguma maneira, né? Aí diz assim, o instrumento humano deve se esforçar para alcançar a perfeição. Eu gostei dessa citação aqui. Eu gostei dessa frase aqui. O instrumento humano deve se esforçar por alcançar a perfeição, a fim de ser um cristão ideal, completo em Cristo Jesus. Aqui não está falando de perfeccionismo, né? Que é aquela história de você ser perfeito e não errar mais, não pecar mais e tal, chegar naquela condição espiritual que você não consegue mais pecar. Essa perfeição aí que ela vai estar tratando é de excelência. Ela fala, o instrumento humano deve se esforçar deve se esforçar para alcançar a perfeição, ou seja, para alcançar a excelência na sua vida cristã, a fim de ser um cristão ideal, completo em Cristo. Ou seja, ela está dizendo que nós devemos nos esforçar para sermos, para alcançar a nossa excelência como cristão, chegar o mais próximo de Cristo, o mais parecido com Ele. Isso só se alcança com esforço. Obviamente que o seu esforço pessoal sozinho não alcança. Aí por isso que Deus dá o Espírito Santo para que a gente chegue nesse nível, né? Então,
o trabalho dos obreiros, tanto aqueles que são obreiros da palavra, que são o caso aqui do texto dos pastores, e os obreiros administrativos, eles devem encontrar o grau, devem buscar o grau de excelência máximo que eles puderem. Isso serve de lição para você também. Nós, eu e você, devemos buscar com toda a nossa energia uma excelência medida, uma excelência tal que ela é medida em Cristo. É a perfeição de Cristo que é a referência. Então, devemos nos posicionar, devemos nos esforçar para alcançar ser o mais completo, mais excelente cristão para Cristo e em Cristo. Né? Bonita essa passagem aí. Eu gostei dessa frase. Bom, essenciais os princípios corretos. Aí aqui ela vai, nessa sessão, ela vai trazer uma abordagem daquilo que seria os conceitos, os princípios corretos do mundo dos negócios aí, né? Ela diz assim, os que trabalham na área administrativa devem tomar toda precaução para não falhar em razão de princípios ou métodos errôneos. Seu relatório deve ser como o de Daniel na corte babilônica. Ou seja, os administradores, os que estão trabalhando nas áreas administrativas da igreja, devem tomar muito cuidado para não falhar, né? Para não falhar por causa de princípios e métodos que eles estão seguindo de forma equivocada. Ou seja, aqui não precisa inventar a roda, como se diz, né? Então, às vezes um administrador quer usar, mas está seguindo um método errado. Está seguindo está falhando no princípio daquela coisa que ele está fazendo, usando métodos errôneos, métodos equivocados e trazendo infortúnio para a obra. Aí diz assim, o seu relatório deve ser igual ao de Daniel. Aí ela continua dizendo, quando todas as suas transações comerciais eram submetidas ao mais rigoroso exame, não se podia encontrar nenhuma falta. E você vê que Daniel foi muito perseguido, né? Tentaram armar de todo jeito alguma coisa para ele cair, para levar ele para o rei executar a morte dele. Tanto fizeram que conseguiram levar Daniel para a cova dos leões, né? Mas assim, o relatório é que em tudo que Daniel colocava a mão e fazia ali nas suas transações comerciais, era submetido ao mais rigoroso exame. Todo mundo ficava investigando a vida de Daniel, principalmente aqueles 120 sátrapas, né? Que foram lá falar que Daniel, não sei o quê, tarará, tarará, ele não adora o teu Deus, não sei o quê. Aí, ou seja, Daniel era escrutinado o tempo todo, e não encontravam nada, porque ele buscava a excelência, ali como eu falei no parágrafo anterior. Ele se esforçava para fazer o melhor cara do reino, ou seja, Daniel buscava a excelência o tempo todo, mas essa excelência no caráter, que é o caráter de Deus, né? Então, ele não arredava o pé disso aí, ele não abria mão de seguir aumentando o seu nível, aumentando a sua semelhança a Cristo, custe o que custar. Então, as pessoas que escrutinavam a vida de Daniel não encontravam nada. Tá aí, ó. Quanto todas as transações comerciais eram submetidas ao mais rigoroso exame, não se podia encontrar nenhuma falta. O registro de sua vida profissional, estou falando de Daniel ainda, revela que um administrador não tem que ser alguém astuto e cheio de habilidades políticas. Pode ser alguém instruído por Deus a cada passo. Ao mesmo tempo que era primeiro-ministro do reino da Babilônia, Daniel era profeta de Deus. Recebendo a luz da inspiração celestial, sua vida é um exemplo do que cada homem de negócios cristão pode ser. Então, Daniel, ele tinha ali, ele era governador, né, primeiro-ministro da Babilônia, mas era profeta de Deus. Então, ele trabalhava no palácio, ali para o Nabucodonosor,
mas também profetizava para o povo de Israel, né? Ali que estava no cativeiro também. Então, Daniel é o exemplo, ele diz aí, de como sua vida é um exemplo de como cada homem de negócios deve ser. Cada homem de negócios cristão deve ser. Então, os empresários, os homens de negócios precisam aprender com Daniel, né? É isso que ela está dizendo. Ou seja, Daniel é uma referência de como um cristão que vive no mundo de negócios deve se portar, deve se portar, né? Se portar mesmo. Então, ele é o exemplo. Aí continua aqui, ó. Deus não aceita, Deus não aceita o mais esplêndido serviço, a não ser que o próprio eu haja sido consumido sobre o altar em sacrifício vivo. Deus não aceita o trabalho mais esplêndido do mundo. Para Deus, não. Agora, se esse serviço foi prestado com o coração abnegado, com o coração contrito, com o espírito de sacrifício, aí é aceito muito bem-vindo da parte de Deus, né? O coração tem que ser convertido e consagrado, aí que eu falei. Isso está falando sempre das pessoas que trabalham nessas áreas de finanças, né? Aí você já percebe que ela está tirando os pastores de cena, porque ela já deu o recado dos pastores na primeira página, na segunda. Ou seja, o pastor não deve se envolver com as questões financeiras, com as questões comerciais da igreja. Pastor, pregador da palavra, ganhador de almas. E aqueles que têm capacidade administrativa, que têm capacidade e habilidade com finanças, deve ser colocado nesses setores da igreja. Né? Devem ser indicados, né? Porque, na verdade, no final das contas, quem elege é um corpo de membros, né? Mas pessoas são eleitas porque foram indicadas, né? Então, essas pessoas que têm habilidade com recurso financeiro, com habilidade comercial, né? Ela fica evidente aqui agora, né? Nessas últimas páginas que a gente está lendo aqui. E os pastores, ela deu o recado, não se envolva e saia disso. Vá cuidar de salvar almas. Ok. Obviamente que se você é um pastor e tem habilidade, já foi empresário do passado, foi um grande administrador de empresa, a igreja pode nomear um pastor para essa função. Só que ela disse aí na página anterior que quem se envolve com esse ministério de finanças não pode se envolver com mais nada. Porque é muita responsabilidade, porque a igreja, na igreja local, ela recebe um pouquinho de cada igreja, né? Mas quando chega na tesouraria geral da igreja, né, que é chamada Casa do Tesouro, são muitos recursos para serem administrados, uma série de regras, uma série de indicadores de fiscalização. Então, o camarada que não tem habilidade com isso, não sabe nem por onde vai, ele vai ter muita dificuldade no ministério, assumir um ministério, uma pasta dessa, né? Então, para os pastores, ela já deu o recado lá na frente, ele dizendo, estimulando que os pastores, em vez de se envolver com isso, né, em questões administrativas, eles têm o feeling de contratar, ou de convocar, de convidar e de nomear pessoas que tenham, ainda que sejam pastores, mas que tenham habilidade real com finanças, né? Por isso que tem tantos pastores que são tesoureiros, né? Tiveram formação de contabilidade, de administração, enfim. O coração tem que ser convertido e consagrado. Essa é uma característica que a gente não pode abrir mão das pessoas que trabalham com esse setor da obra, né? Com as finanças. Precisa ser convertido de verdade e precisa ser consagrado. Ser uma pessoa espiritual, né? Uma pessoa de Deus. Entendeu? Os interesses devem ser corretos. Os interesses devem ser corretos. A lâmpada deve estar suprida com o óleo que vem dos mensageiros celestiais através dos tubos. Através dos tubos de ouro. Entendeu? Que vem do vaso de ouro. A comunicação
de Deus jamais atinge o ser humano sem consequência. Ou seja, quando Deus se comunica com o homem, vai fazer algum tipo de mudança. Né? Quando Deus se comunica diretamente com o seu povo. Então, alguém que trabalha na área financeira da igreja e administrativa precisa ter o coração convertido e consagrado. Que seus interesses sejam corretos, não sejam interesses escusos, né? Ou seja, interesses que não satisfazem, não atendem o chamado de Deus para a obra, né? Tem que ser interesse correto, tem que ter pessoa centrada, equilibrada, né? A lâmpada do candelabro, né? Tô falando do candelabro aqui do templo. A lâmpada deve estar suprida com o óleo que vem dos mensageiros celestiais através dos tubos de ouro que vem do vaso de ouro. Ou seja, está falando que esses homens trabalham com isso, devem ter coração convertido, consagrado. Ela está dizendo assim, que esses homens têm interesse correto, que a lâmpada, que é a pessoa que trabalha para Deus, ela é a lâmpada, ela esteja sempre nutrida com o Espírito Santo em sua vida. É isso que está dizendo. A pessoa tem que ser consagrada e convertida, né? A palavra de Deus deve ser colocada em prática. Ela é viva e perene. Enquanto as ambições mundanas, os projetos atuais e os mais altos planos e desígnios humanos vão perecer como a erva. Os que forem sábios resplandecerão como fulgor do firmamento. E os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Então, a palavra de Deus tem que estar na vida desses homens e mulheres que trabalham com as finanças da igreja. Né? Enquanto as ambições mundanas, os projetos atuais e os mais altos planos dos desejos humanos vão perecer como a erva. Então, toda ambição mundana, todo desejo humano pecaminoso, todos os planos de maldade que foram promovidos pelos seres humanos e ainda são, vão perecer como a erva. Mas os sábios resplandecerão. Os sábios aqui, biblicamente falando, os sábios é aquele que faz a vontade de Deus. Ponto final. Não tem muita enrolação, não. Nesta época, a causa de Deus se encontra em necessidade de homens e mulheres possuidores de raras habilidades, de raras qualidades e boas aptidões administrativas. Então, a nossa obra, a nossa igreja precisa de homens e mulheres que são consagrados ao Senhor e possuidores de raras habilidades, de raras qualidades e boas aptidões administrativas, experiência com a administração de negócios. Homens e mulheres, está dizendo aqui, ó, a causa de Deus, ou seja, a obra de Deus, necessita desses homens com habilidades financeiras e administrativas. Homens e mulheres que cuidem de forma paciente e completa das necessidades da obra nos vários campos, que sejam dotados de grande capacidade de trabalho, que possuam um coração fervoroso e bondoso. Vou repetir, ó, homens e mulheres que cuidem, né? Ou seja, esses homens e mulheres que têm aptidão administrativa com raras qualidades, né? Homens e mulheres que cuidem de forma paciente e completa das necessidades da obra, nos vários campos, que sejam dotados de grande capacidade de trabalho, que possuam um coração fervoroso e bondoso, serenidade, bom senso, juízo imparcial. Olha as qualidades que Deus apresentou para Ellen White sobre esses homens e mulheres que lidam com questões administrativas. Né? Eles precisam ter paciência, né? Capacidade de trabalho, coração fervoroso e bondoso, serenidade, bom senso, juízo imparcial.
que sejam santificados pelo Espírito de Deus e possam dizer destemidamente não, ou sim, ou amém, aos planos propostos, que tenham fortes convicções, entendimento claro e coração puro e compassivo. Que ponham em prática as palavras, e todos vocês são irmãos. Que se esforcem por erguer e restaurar a humanidade decaída. É isso aí. Essas características de uma pessoa para assumir a área financeira da igreja. Consagração e conversão. Deve ser homens e mulheres consagrados e verdadeiramente convertidos, né? Ou verdadeiramente convertidos e seriamente consagrados. Quantos querem aqui serem capazes de servir a Deus, né? Quantos aqui desejam, né? Quantos de vocês desejam realmente serem bons administradores para Deus? Muitos de vocês que estão me ouvindo trabalham na área financeira da igreja e a orientação profética foi: busque mais conhecimento, se aperfeiçoe nessa área, para que você possa administrar os recursos do Senhor de forma sábia, com sabedoria, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus faça de você um verdadeiro administrador das finanças celestiais e que sua vida possa ser abençoada por Deus e que o Espírito Santo te prepare para se encontrar com Jesus. Naquele grande dia, vai ser um dia especial, onde você vai prestar conta da administração dos recursos que Deus colocou nas suas mãos, e tenho certeza que Deus vai se alegrar com os relatórios que você apresentará para Ele de tudo que você fez aqui na terra, que abençoou pessoas, que avançou a obra de Deus, que você continue aí contribuindo com toda a sua força, com toda a sua saúde, com todo o seu entendimento, com todas as suas finanças, que todos nós sejamos canais de bênçãos para a humanidade em prol do Evangelho eterno de Jesus Cristo. É isso aí, vamos orar? Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por tua graça, por tua bondade. Que o Senhor, de certa maneira, Senhor, abençoe o teu povo hoje, de tal maneira que as bênçãos recaiam sobre nós, o teu povo, os teus filhos, para que possamos honrar e glorificar o Senhor mais uma vez. Que o Senhor nos dê um dia feliz no dia de hoje, um dia abençoado, cheio e repleto das tuas providências, e que em nenhum momento venhamos a nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos seguir o rumo que Deus colocou para nós e que possamos aceitar cada um desses propósitos do Senhor para a nossa vida. Nos dê um dia feliz, nos dê um dia abençoado, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus amados, que Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus assim permitir. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus.